Empreendedor a todo vapor, número 3. Todos os dias, Thiago Compan traz uma nova entrevista com um empreendedor mostrando que a crise sempre existiu, mas que não fazemos parte dela. Esse é o Empreendedor a todo vapor. Você que é do bairro Recreio dos Bandeirantes, a Vista Coworking tem um espaço amplo para você trabalhar sem precisar enfrentar trânsito e sem distrações diárias. Com sala de reunião e internet, a Vista é o melhor lugar para você decolar a sua empresa. Empreendedor, aproveite o network e o programa de mentoring da Vinci para se manter a todo vapor. Entre em bit.ly/Vinci a todo vapor. Repito, em bit.ly/Vinci a todo vapor. Fala pessoal, hoje eu estou a todo vapor com a nossa convidada de hoje, a Cláudia Gildice. Cláudia, você está preparada para decolar? Sim, claro, com muito prazer. Perfeito. A Cláudia é sócia proprietária da pousada A Capela e autora do blog A Vida Sem Crachá. Cláudia, vamos aproveitar e você pode trazer mais alguma coisa do que não foi falado? Tem muita coisa para falar. Eu sou jornalista, eu trabalhei muitos anos com editoração de revista, com edição de revista, eu fui publishing. Eu sou formada pela PUC São Paulo, fiz mestrado em jornalismo comparado pela USP e atualmente eu trabalho também como escritora. Acabei de lançar um livro chamado A Vida Sem Crachá, Sim. que faz um mês que chegou às livrarias. E é isso. Que ótimo. Aproveitando essa deixa, caso você esteja num networking, num coworking, em algum lugar, até na capela mesmo, e alguém chega para você e fala: Cláudia, o que você faz? Como é que você se apresenta e apresenta o que você faz em 10 segundos? Hoje é muito fácil, porque, na verdade, eu tenho 2 trabalhos. Sou dona de pousada, cuja função é servir, e eu sou escritora, cuja função é escrever. Então, se a pessoa me pergunta o que eu faço, eu digo: eu sirvo e escrevo. Legal. E como é que você começou nessa carreira? No caso, assim, como escritora e como dona de pousada. Então, eu me formei em jornalismo em 1987, lá no século passado, e comecei a trabalhar com jornalismo sindical. Fiz muitos jornais sindicais, fiz muito tempo assessoria para sindicato, e depois eu comecei a trabalhar na grande imprensa. Eu entrei pela porta do curso Abril de Jornalismo, em 1987, fui trabalhar numa revista chamada Saúde, e de lá eu passei por todos os títulos da Editora Abril, com exceção da Exame. Sim. Trabalhei também no Jornal do Brasil, e sempre tive uma rotina muito intensa de trabalho com o jornalismo, que é uma das minhas paixões, então eu sempre escrevi muito. E aí teve um momento de transição, que além de jornalista eu me tornei publisher e, portanto, passei a cuidar do negócio, né, da administração dessas publicações. Sim. Passei a entender de gestão, de números, de marketing, circulação, publicidade, que foi um período que eu trabalhei como executiva, foram 9 anos, mas eu nunca deixei de escrever, então isso foi uma vantagem. E aí, no meio desse processo, eu virei empresária e empreendedora enquanto eu era executiva, né? Eu aproveitei da experiência que eu tinha como executiva de uma grande companhia para aprender e começar a empreender. Eu fiz uma coisa que foi: eu coloquei o plano B voando antes da hora, o que foi muito bom, porque eu pude iniciar um plano B tendo uma enorme segurança financeira e tendo a possibilidade de não precisar do retorno do plano B de imediato, né? Então, tudo que eu ganhei no primeiro ano e meio de pousada, eu pude investir na pousada sem nenhum tipo de limitação. Perfeito. Isso foi ótimo, porque isso deu uma segurança e uma sustentação para o negócio. E aí, a partir daí, do momento que eu precisei, de fato, quer dizer, contar com o lucro da pousada para a minha sobrevivência, ela já estava bastante estabilizada, né? O que se passou, quer dizer, no ano passado, há exatamente um ano, eu fui demitida do emprego que eu tinha
e decidi que eu ia passar a encarar a vida sem crachá. Ótimo. E aproveitando isso, qual foi aquele momento, aquela epifania que você teve para abrir a pousada? A pousada não foi uma epifania. Na verdade, a pousada era um sonho muito antigo que eu acalentava há muitos anos. E sempre dizia que um dia eu ia ter uma pousada, que a pousada ia ser o meu plano B, que depois de trabalhar anos como jornalista, eu, entre aspas, me aposentaria como dona de pousada. Sim. Trabalhando e fazendo um grande projeto que eu fiz por 8 anos no Carnaval de Salvador, eu conheci a minha sócia, que chama Nil Pereira, que é uma importante produtora de eventos da Bahia, e ela, por coincidência, acalentava o mesmo sonho do que eu, que era ter uma pousada. E a gente ficou amiga, conversou sobre isso, e num determinado momento, por várias razões, ela tinha dinheiro para investir e eu também, a gente resolveu começar o negócio. Só que, diferentemente do tradicional, a gente fez esse planejamento com muita calma. A gente foi fazendo lentamente, então foram 3 anos de obra. Depois a gente inaugurou, e nesse processo, a grande vantagem, Tiago, é que a gente não precisou de empréstimo, porque a gente ambas tínhamos os nossos negócios, eu era executiva e ela era empresária. Sim. A gente tinha a nossa renda e a gente pôde ir investindo lentamente. Então, quando a pousada ficou pronta e inauguramos em dezembro de 2012, ela já estava zerada, quer dizer, a gente não tinha dívida para pagar, né? Então, isso também foi uma outra vantagem num sentido do sucesso da pousada, né? Com certeza. De poder ter uma tranquilidade ali para começar o início do negócio. Porque, sim, os 6 primeiros meses, eles são muito difíceis. A gente abre o negócio, mas a gente ainda está aprendendo, né? Isso, verdade. Isso eu já passei bastante. Aproveitar isso que você falou de difícil, né? Qual foi o seu pior momento como empreendedora? Eu acho que no começo, quando eu ainda não sabia exatamente fazer previsões, né? Eu acho que a grande dificuldade de um empreendedor no início é prever o que vai vender, prever o que vai sair, prever o estoque, prever como é que ele opera algumas operações, às vezes muito simples, mas que se ele está operando errado, pode dar tudo errado. Então, logo no começo, a gente abriu a pousada e a gente não tinha uma expectativa, por exemplo, que o restaurante seria um drive tão importante. E acabou que foi, e se tornou e né? Hoje eu tenho um serviço de praia, de piscina, almoço e jantar. E a maior parte dos nossos hóspedes faz pelo menos uma refeição na pousada. Sim. E isso, no começo, a gente não tinha essa expectativa. Então, no primeiro verão, a gente penou muito com a cozinha, né? Foi bem complicado, porque até pegar o ritmo, até entender como é que era esse fluxo, até aprender como que devia fazer compra e o que comprar, etc. Foi assim, o primeiro verão foi inesquecível. Aí a gente foi aprendendo, né? E a partir desse aprendizado, quer dizer, hoje isso foi bastante tranquilo. Também outra coisa difícil no meu segmento era a questão das reservas, né? Quer dizer, a reserva no início eu fazia manualmente e existia uma chance maior de erro. Chance de erro sempre tem em qualquer coisa, até porque somos seres humanos, certo? Isso. E quando não é o ser humano errando, às vezes é a máquina que erra, é o sistema que entra em colapso, é o banco de dados que fica dormindo por 5 minutos e quando você vê tem um overbooking. Mas tirando isso, quer dizer, no início era uma coisa que eu fazia manualmente, como lá no século XIX. E às vezes dava erro. Então aconteceu algumas poucas situações, graças a Deus, mas aconteceram e aí foi complicado. Normal, né? Muito normal isso acontecer. Aí, como a gente está aprendendo aí dessas coisas, a gente vai superando, passando obstáculo. Pois acaba que você olha para trás e vê que tudo aquilo dali culminou para hoje você ser um sucesso. Graças a Deus, quer dizer, porque o que eu digo assim, a gente está sucesso, né? Porque o sucesso é uma coisa que ele pode passar a qualquer minuto. Então, todos os dias são mais um dia. Eu brinco que é aquela regra do por hoje vai dar tudo certo, mas não dá para você deitar na cama. Especialmente num segmento que é o caso de uma pousada, né? Que é uma pequena empresa e onde o que faz toda a diferença, na verdade, é o serviço. Com né? certeza.
os equipamentos, a gente tem uma pousada que a gente reforma muito, tá sempre arrumadinha, limpinha, etc, etc, mas tudo isso é commodity, né? Lençol é commodity, televisão é commodity, ar-condicionado é commodity. O que faz a diferença nesse caso, e eu acho que em muitos pequenos negócios, é o serviço, é a maneira como você atende, é o tamanho da dedicação que você dá para a atividade. É o famoso olho do dono. Isso. Que faz muita diferença aí para engordar o gado. Com certeza. E o que mais de inspirador você faz hoje que você pode mostrar para os nossos ouvintes? Olha, aí assim, o que eu consigo fazer, que é uma coisa bem interessante, é um cross entre o meu trabalho de escritora e o meu trabalho de dona de pousada. Que é assim, frequentemente eu tô lá servindo as pessoas e aí nesse processo de servir eu converso, eu troco ideia e tudo mais, né? Especialmente depois que os hóspedes descobrem que eu sou escritora, muita gente gosta de conversar comigo e tal. E é muito comum eu estar conversando com as pessoas lá e ouvir histórias extraordinárias que depois eu transformo em crônica. Sim. Então hoje mesmo, por exemplo, eu vou publicar daqui a pouco no blog uma história de um hóspede que teve lá nesse final de semana e contou a saga da juventude dele, que é uma coisa sensacional e muito inspiradora. Então, eu consigo fazer isso. Ao mesmo tempo, às vezes, por ser escritora e por ter tido, num momento agora do lançamento do livro, e às vezes eu publico certos textos que fazem sucesso, muita gente quer conhecer a minha pousada. Sim. Então, às vezes eu recebo ligações ou e-mails de pessoas querendo se hospedar lá, porque ouviram falar do livro A Vida Sem Crachá, porque ouviram falar da jornalista Cláudia Jutz e querem conhecer a pousada dela. Então tem um cross aí muito interessante, porque uma coisa ajuda a outra, né? Então essa minha vida dupla tá sendo positiva. Legal. E o Belisário também veio dessas conversas com Belisário, o Belisário é o motorista que faz o transfer. Eu faço o transfer eu mesma. Uhum. E quando eu estou lá, quem faz o transfer é o Belisário, que obviamente tem outro nome, mas que é um grande personagem e ele é muito bacana. Além de dirigir direito e ser muito pontual, sim, ele tem histórias incríveis. É muito bom isso, eu tava lendo, muito legal mesmo. Pois é. Antes da rodada final, eu quero só agradecer os nossos patrocinadores. A palavra crise está na cabeça dos brasileiros há algum tempo, mostrando que nessas épocas você deve reimaginar sua empresa. Tire o S da crise e crie um novo canal de vendas para a sua empresa. Pense fora do Brasil e estenda sua influência para o mundo todo. Com a Compan Traduções, você poderá fechar acordos em qualquer lugar do mundo e a sua organização receberá em dólar e euros. Entre em bit.ly/traduções a todo vapor e conheça mais vantagens. É isso mesmo, bit.ly/traduções a todo vapor e comece a ser internacional agora! Entrando agora na rodada final, são algumas respostas rápidas mesmo, bem rapidinho, 1 minuto no máximo. Vou começar com: o que estava te segurando para não ser uma empreendedora? Eu acho que a falta de saber que eu era empreendedora. Na minha família, ninguém é empreendedor, todo mundo é profissional liberal ou empregado, né? CLT. Sim. Então, não havia essa experiência de empreendimento, de empreendedorismo na minha família. E eu acho que eu demorei para perceber que eu tinha esse talento. Legal. E qual foi o melhor conselho que você já recebeu? Foi um aprendizado que eu tive lá na Bahia, que é o coeficiente de Mangue. É difícil explicar isso rapidamente, mas a ideia do coeficiente de Mangue é assim, é uma lei de Murphy ao quadrado, ou seja, sempre pode dar errado, mas sempre pode dar muito errado. Uhum. E esse coeficiente de Mangue, ele vem da experiência de fazer eventos durante o Carnaval da Bahia, que é uma situação muito, muito, muito limítrofe, porque você está fazendo uma coisa muito difícil numa situação muito difícil. Então, no coeficiente de Mangue, você se prepara 2 vezes para uma coisa que vai dar errado. E aí, quando dá certo, esse sucesso também ele é ao quadrado pelo lado do positivo. E quando eu aprendi isso, tudo ficou muito fácil para mim. Com certeza. Qual o hábito que você percebe que ajuda a manter o seu sucesso? Trabalhar muito. Perfeito. Você possui algum aplicativo ou site que te ajuda sempre, que você pode compartilhar com os ouvintes? Aplicativo? Não, eu não tenho nenhum assim que seja meu guia. Eu uso um monte de coisa, navego muito, pesquiso muito, tô sempre procurando coisa nova, mas eu não tenho um que seja meu oráculo, não.
Perfeito. Qual livro você recomendaria para os nossos ouvintes e por quê? O meu, né? A Vida Sem Crachá. Por quê? Porque eu acho que tem uma história interessante, especialmente para quem é empregado, né? E que pode passar por um processo de reinvenção, como teve que ser a minha. Sim. E também porque o livro, apesar de falar a primeira parte dele sobre a situação de você perder o emprego, ser demitido, a segunda parte serve para todo mundo, porque a discussão é sobre plano B, né? Sobre a necessidade da gente ter sempre um plano B para qualquer situação da vida, especialmente porque hoje as pessoas vão viver muitos anos e mesmo quem tem uma carreira de sucesso, etc., pode ter um determinado momento da vida que decida partir para outra carreira, alguma coisa que ficou lá atrás na história, que ele teria gostado de fazer, não fez e que vai chegar a hora de fazer. Verdade. Agora vamos lá, essa pergunta é a que a gente mais mexe com a criatividade. Imagine se acordando amanhã em um mundo novo, igual ao nosso, mas que você não conheça ninguém. Você continua com todo o conhecimento e habilidades que sempre teve. Casa, comida e as contas todas pagas. Você só tem um notebook e R$5.000. O que você faria nos próximos 7 dias? Eu não ia fazer nada, porque R$5.000 para 7 dias tá ótimo. Eu descansaria, não, tô brincando. Se a ideia é montar um negócio, eu acho que com esse dinheiro você pode ali pesquisar qual que era a demanda, dependendo da situação. Se tiver muito calor, de repente aluga um carrinho de sorvete e sai vendendo por aí. Tem muitas situações que eu acho, quer dizer, que a análise depende do momento e da situação. A oportunidade, às vezes, está onde a gente menos espera. Eu conto uma história no livro, que é um garoto que no meio de um acidente de carro, ele aproveitou ali um grande congestionamento para faturar numa tarde de domingo R$300. Para um menino de origem muito pobre, aquilo ali era quase uma fortuna, entendeu? Então eu acho assim, dependeria do cenário para eu pensar o que eu faria com esses 5.000 e esse computador. Perfeito. Queria te agradecer mais uma vez, Cláudia. Antes de tudo, eu quero que você deixe uma palavra de conhecimento, de sabedoria, um conselho e também fale sobre suas redes sociais, e-mail, como a gente consegue entrar em contato com você. Bom, vou começar pelo contato. Eu tenho um site www.vidasemcrachá.com.br, onde é fácil me achar. O meu e-mail é claudiagiudice2014@gmail.com. Como o sobrenome Giudice é meio difícil, é fácil. Se você entrar no Google e der Cláudia G Vida Sem Crachá, vai aparecer a minha foto ou alguma coisa relacionada à minha. Eu tive a sorte, Tiago, de quando eu criei essa ideia da Vida Sem Crachá, a palavra crachá estava absolutamente vazia. Sim. E eu ocupei esse espaço, então está muito fácil de me localizar. Para finalizar, quer dizer, uma palavra de esperança, eu acho que assim, quem tem prazer em trabalhar sempre vai encontrar alguma coisa bacana para fazer. Perfeito. Por mais difícil que seja a situação, sempre vai aparecer uma saída. Por quê? Porque as coisas acontecem, né? E quem tem vontade, disposição de trabalhar, sempre vai conseguir fazer alguma coisa legal. É possível se reinventar. Gostei muito de te conhecer, mesmo sendo esse pouquinho. É legal a gente ter essa troca de ideia. Muito obrigado por ter aceitado a entrevista. Imagina, foi um prazer. Estou à sua disposição. Tá ótimo. Tchau. Obrigado, Cláudia. Até a próxima. Até, um grande abraço. Tchau. Esse foi o Empreendedor a Todo Vapor, sua dose diária de inspiração empreendedora. E você, está preparado para decolar?